Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa da nossa web rádio, Música e Adoração da Igreja Presbiteriana da Lapa. Nossa web rádio sempre trabalha com temas interessantes relacionados à música e adoração para ajudar os nossos irmãos a conduzirem a liturgia junto com os pastores da sua igreja, selecionando os melhores hinos, cânticos que estão de acordo com o tema da liturgia que vai ser trabalhada. E hoje nós vamos ver alguns dos principais grupos de louvor no Brasil desde a década de 1940 até os anos 2000. É isso aí. Hoje o programa vai ser diferente. Nós vamos falar rápido de uma pessoa e você vai escutar um trecho dessa música. Pode não ser a mais famosa, mas só para vocês terem uma ideia, né, das músicas daquele estilo, daquela pessoa, como que ela canta. Ou da banda ou do grupo. Isso mesmo. Sabemos que a partir dos anos 1950, a música popular, através dos corinhos, entrou nas portas das igrejas evangélicas brasileiras. E elas mudaram de vez o rumo da música no culto. Após realizarmos uma pesquisa sobre gravações de cantores evangélicos no Brasil, chegamos à conclusão que não é possível datar de uma forma precisa quando que ocorreu a primeira gravação. E a dificuldade aumenta, segundo a historiadora Henriqueta Rosa Fernandes Braga, pelo fato de dezenas de discos terem sido gravadas de forma particular, antes que as gravadoras evangélicas existissem no nosso país. Como exemplo, Salvador revela em seu livro História da Música Evangélica do Brasil, que em 1943 a cantora Maria da Glória de Souza gravou no Rio 2 discos, especialmente para o uso da rádio, de um programa de rádio, Quarto de Hora da Hora Batista, que era apresentado por seu esposo, pastor da Igreja Batista de São Januário. A partir da década de 40, no final, até o final da década de 70, muitos cantores e grupos contribuíram com gravações e ministrações nas igrejas, abrindo caminho, então, para o ministério de louvor. Para tanto, citaremos os principais cantores, grupos que gravaram nesse período, cujos vídeos e gravações indicaremos ao final de cada escuta, para vocês conhecerem um pouco da qualidade e do estilo musical deles. Quero reforçar que nós utilizamos esse material aqui, História da Música, que era um curso para ministro de louvor do grupo Louvai, o ministério. Nós, presbiterianos, entendemos que é muito mais o ministério de cânticos, porque nem todos os cânticos são só de louvor. Às vezes pode ser de intercessão, de súplica, de confissão de pecados. Então, entendemos que o título melhor desse ministério nas igrejas seria Ministério de Cânticos Espirituais. E aqui nós podemos, ao longo do nosso programa, nos embasar e utilizar bastante material sobre a Inódia, sobre as influências do protestantismo brasileiro, e nós vamos hoje nos focar nos cânticos evangélicos. Bom, um dos cantores que teve bastante proeminência no início aí da década de 40, mais precisamente em 1946, Carlos René Egg. Ele gravou seu primeiro disco de 78 rotações, com as canções O Brasil para Cristo e Jesus, o Bom Pastor. Ele era membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele nasceu em 1912, faleceu em 1982, e foi sempre um membro muito ativo da igreja, tendo ocupado diversos cargos de liderança. Como pregador leigo, ou seja, não formado em teologia, mas com certeza tinha uma eloquência, uma oratória, ele pregou em diversas igrejas no sul do país. E como tinha uma bela voz, um timbre forte, sempre que pregava ou dava estudos bíblicos nas igrejas, René era convidado a cantar. Então nós vamos ouvir um pequeno trecho do Carlos René Egg. Uma voz nos primórdios da história fez-se ouvir com solene vigor.
divino e veraz, ordenando que a todas as gentes se anunciasse o evangelho da paz, e a gentes com santos aniam, com nobreza real vocação, vamos todos cantar harmonia do evangelho de amor e perdão. Feliciano Amaral foi oficialmente o cantor de 1920 a 2018. Gravou seu primeiro disco em 1948, com 2 hinos do cantor cristão, Venha a Cristo e Mensagem Real. Feliciano Amaral foi um grande ícone da música evangélica brasileira. Em 1943, atuou como cantor profissional de jazz e, anos após sua conversão, abandonou definitivamente a carreira secular para servir a Deus através da música. Eis um trecho de uma das músicas de Feliciano Amaral. As riquezas mundanas nada valem pra mim, quero ir para o reino onde a vida tem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti, dizem-a meu bom mestre, dá meu nome aí. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, em o livro da vida, foi escrito por ti. Outro músico foi Edgar Martins. A partir de 1951, Edgar Martins, que viveu de 29 a 2005, começou a gravar discos também de 78 rotações. Em 1958, grava seu primeiro LP, com o título Mais Perto. Edgar Martins, além de cantor, foi também pastor batista. Ele é considerado como um dos grandes cantores da música evangélica brasileira de todos os tempos. Vamos escutar um trecho de uma das suas músicas. Outro músico foi Luiz de Carvalho. Em 1958, o cantor Luiz de Carvalho gravou seu primeiro disco de 78 rotações, chamado Boas Novas, pela primeira gravadora evangélica do Brasil, chamada Atlas. Luiz de Carvalho, junto com Feliciano Amaral, contribuíram para as bases da música evangélica, influenciando várias gerações com belas interpretações dos grandes hinos e canções evangélicas. Desde os 10 anos de idade, começou sua carreira na música. Fez do canto sua forma de sobreviver. Em 1947 foi convertido. Largou a carreira secular no grupo Os Havaianos e investiu em seu ministério. Infelizmente, em 2015, esse grande ministro do Senhor faleceu, deixando muitas gravações para a glória de Deus. Vamos ouvir um trecho de suas músicas.
Vem, Senhor, me guiar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão, vem guiar-me, Senhor. Quando criança, eu vi presencialmente o Luiz de Carvalho. Ele foi na minha ex-igreja, eu tinha também um LP, nós pudemos comprar. Realmente tinha um vozeirão, uma voz assim, tipo Nelson Gonçalves. Então, valeu a pena conhecê-lo e era um grande intérprete das músicas evangélicas. Um outro profissional da música foi Josué Barbosa Lira. Ele viveu de 1933 a 2001 e também foi um dos grandes profissionais que gravou muitos discos no Brasil. Foram 136 LPs e 6 CDs, já foi na safra do CD, não só do disco de 78 rotações para frente. Totalizando 142 trabalhos, dentre eles Cristo, Fiel Amigo, de 1961, Louvarei ao Senhor, 1967, o ano que eu nasci, e lançados pela gravadora Califórnia. Vamos ouvir um trechinho? Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu socorro, ó Salvador. Muito aflito, te suplico, auxilia-me, Senhor. Agora, para representar as mulheres, nós temos Loides dos Santos. Representando as mulheres, temos a cantora que nasceu em 1939. Começou a cantar aos 3 anos de idade na Assembleia de Deus, muito precoce, em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Em 1960, lançou o seu primeiro disco de 78 rotações, com 2 músicas da harpa cristã, né? Um dos primeiros livros aí da Inódia, América do Sul. O hino 196, Uma Flor Gloriosa, e 364, Ó que Paz. Em uma década em que já havia várias gravadoras evangélicas no Brasil, tais como a Atlas, no Rio, as Boas Novas, em São Paulo, a Cave, também em São Paulo, ou Celeste, no Rio, Estrela da Manhã, no Paraná. Favoritos Evangélicos no Rio, Gravações Sacras em São Paulo, Louvores do Coração em São Paulo e Som da Palavra em São Paulo, assim como Som da Paz. Com vocês, Loides dos Santos.
músico foi Vitorino Silva. Nasceu em 29 de março de 1939, na cidade de Mesquita, um dos maiores cantores da música gospel. Seu primeiro trabalho foi lançado em 63 em um disco compacto simples, intitulado Saí a Procurar. Até 2013, foram contabilizados mais ou menos 30 trabalhos gravados. Vamos ouvir uma das músicas dele. Saí a procurar o meu Jesus e não achei, assim mesmo com fé procurar continuei. Eu fui lá na lua e então perguntei aonde está meu Jesus. Disse não sei. Uma próxima foi Sara Araújo, nascida em 46 em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Contou em seu site que tudo começou em 65, quando participou de um festival de música evangélica em Porto Alegre. Ganhou o prêmio da gravação de um compacto simples intitulado Ó Meu Jesus, que deu a ela o título da primeira mulher a gravar discos no Brasil. Seu primeiro álbum teve o título Rosa da Manhã e totalizou 52 trabalhos. Vamos escutar então Sara Araújo. Aparece as flores na terra, a voz da rola canta, as feridas dos espinhos começam a cicatrizar, o jardim já floresce, a linda flor a brotar, é primavera que chega, é tempo de cantar. Eu sei, o meu Deus quer me ver como a rosa bonita do amanhecer, molhada pelo orvalho caído lá do céu, plantada em boa terra, a palavra de Deus. Bom, o próximo é um grupo, Vencedores por Cristo, conhecido com certeza já do nosso público contemporâneo, mas ele tem uma longa data, esse grupo, começou em 1968, ano de nascimento do meu esposo, Marcos. Foi iniciado, organizado pelo pastor Jaime Kemp, vindo dos Estados Unidos. Esse ministério começou no Brasil através da CEPAL, que era Serviço de Evangelização para a América Latina, que hoje serve a pastores e líderes. O projeto a que se propunha era o 7º do seu ministério e a meta era formar uma equipe de jovens universitários para receberem um treinamento bíblico, teórico e prático, usando o período de férias escolares. A primeira equipe foi um sucesso e abriu espaço para outras. Os VPC, ou vulgo Vencedores por Cristo, eram formados por jovens de várias denominações, treinados por cerca de 3 meses, que usavam a música e o bom testemunho como estratégia para alcançar outros jovens. Em 1978, os Vencedores por Cristo começaram a inserir em seu repertório músicas contextualizadas à realidade cultural da época, tornando-se um grande marco para a igreja. Com músicas contemporâneas, instrumentos modernos, roupas de época, conseguiram cruzar o Brasil e levar aos jovens uma esperança viva e eficaz. Seus primeiros discos foram a primeira equipe, em 1968, a segunda equipe,
em 1969, a terceira equipe também no mesmo ano, 1969. No site do Ministério consta que até 1997 passaram cerca de 56 equipes, totalizando mais de 450 pessoas treinadas, sendo que cerca de metade ainda atuam no Ministério de forma integral. Vale notar que o CD de Vento em Popa foi um marco, né? Com essas músicas culturais contextualizadas, estilo bossa nova, quando se repetia muito a enologia norte-americana, então, que eram as traduções ou transliterações, essas composições dos vencedores marcaram, né? Foi um divisor de águas e realmente o grupo é bastante reconhecido e valorizado até os dias atuais pelas suas letras, pelas suas ricas melodias. Então vamos ouvir o trecho de uma das músicas do início? Outro grupo se chama Jovens da Verdade. Nasceu em 68 de uma conversa entre amigos, Jaziel e Josafá. Dessa conversa surgiu o desejo de criarem um ministério para pregarem o evangelho de uma forma não convencional e descontraída aos jovens, diferente do que havia nas igrejas. O grupo tocava em igrejas com o intuito de gerar um maior compromisso nos jovens que estavam frios, apáticos. Suas músicas também eram contextualizadas à época, com o intuito de atrair jovens que estavam sendo influenciados pela cultura secular. A missão existe até hoje e seu foco é evangelização dos jovens. Seus primeiros discos foram Volume 1, em 71, Drogas Matam, em 72, Viagem, em 73, Novo Céu, Nova Terra, em 75 e Tão Simples, em 77. Vamos ouvir uma das músicas dos Jovens da Verdade. Caminhos para a morte, drogas, correntes balançando, drogas, um mundo colorido, desesperos incontidos, drogas, sem resposta estão sozinhos, drogas, solidão em cada trago, drogas. Outro cantor foi Antônio Bicudo. Nasceu em 1940, se converteu aos 14 anos de idade. Começou a cantar muito novo, aos 17. Em 69, gravou seu primeiro LP, intitulado Vaso de Bênção, pela gravadora Som da Paz, acompanhado pelo trio Moriá e o famoso guitarrista Betinho. Vamos ouvir uma das músicas dele. Liberdade
liberdade para mim. Escravo não posso ser, eu prefiro morrer. Vou livre ao meu celeste lar. Não mais choro, não mais choro. Outra cantora de destaque foi Joseli Scarabelli. Ela nasceu em Itueta, Minas Gerais, minha contemporânea, não de Itueta, sou de Lajinha, mas de Minas. Começou a cantar em 1951, quando se mudou para a cidade do Rio de Janeiro, gravou o seu primeiro compacto em 1969, nomeado Faz-me uma Bênção, Senhor. Faz-me uma Bênção, Senhor. Ao longo de sua carreira, gravou 12 discos, um compacto e um CD com o título Cidade Santa. Com vocês agora, Joseli Scarabelli. Pelas estradas da vida estão muitos cansados em dor, querendo luz onde a escuridão e alegria onde a dor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador. Outro autor e compositor foi Matheus Jensen. Além de cantor, Matheus foi um dos maiores radialistas do meio evangélico do Brasil. O programa Musical Evangélico teve início em 1964, com participações musicais ao vivo do próprio Matheus e dos irmãos Falavinhas. Seus primeiros discos foram Oração de Mãe, Saudação, Mais que Milionário e Peregrino, tudo gravado na década de 1960. Com vocês, o trechinho da voz de Jensen. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Outro grupo foi o Novo Alvorecer. É um grupo que se formou em 66 em um culto especial da Igreja Presbiteriana Independente da Quinta da Parada, em São Paulo. Contava com uma quantidade expressiva de cantores e, por isso, tinha uma característica típica de pequeno coral, com divisão em 4 vozes. O primeiro trabalho gravado foi em 69 com o disco Novo Alvorecer, com cerca de 12 discos gravados, sendo que o último foi em 1981. Segue uma música do Novo Alvorecer. Alegria é cantar,
novas formas. A partir dos anos 70, por influência do Jesus Movement e da cultura popular, a música evangélica começou a se modificar através dos jovens cantores que surgiram. Até então, as gravações, como podemos perceber ao ouvir trechos dos discos gravados, apresentavam uma roupagem mais tradicional. Jovens cantores formaram bandas, optaram por carreira solo, ou mesmo com o mesmo propósito, falar a linguagem dos jovens da época. Assim surgiram diversos ministérios que modificaram para sempre o rumo da música evangélica. Um deles foi a banda Êxodos. Esta foi a primeira banda de rock evangélico brasileiro. Sua formação se deu em 1970. Ao som de guitarras, bateria, baixo e teclado, um grupo de adolescentes batistas cantaram em estilo de música não tradicional, o rock, provocando polêmica e vindo a ser até matéria de reportagem da revista Veja na época. Com roupas exóticas e diferentes, cabelos grandes, ritmos considerados como profanos, a banda atraiu muitos jovens que possuíam gostos e características comuns. Por conta do preconceito de igrejas e líderes, o grupo foi convidado a encerrar suas atividades em 1977. Durante esse período, o grupo eternizou algumas canções, dentre elas a Galhos Secos e Jesus é a Resposta, em cuja letra podemos perceber a simplicidade da mensagem pregada, não mais as poesias rebuscadas, complexas de entendimento. Então, por exemplo, Jesus é a Resposta, um trecho aqui da letra. Viemos aqui para lhe dizer que nem tudo está perdido. Viemos aqui apresentar a solução. O que seria da pergunta se não houvesse resposta? O que seria deste mundo se não houvesse salvação? Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Jesus é a resposta, ele é a salvação. É isso que queremos dizer quando tocamos guitarra. É isso que queremos dizer quando falamos de perdão. É isso que queremos dizer quando falamos de amor. É isso que queremos dizer de paz no coração. Um trecho da banda Êxodos para você. Próximo cantor é Oséias de Paula. Nasceu em 1951 na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Em 1970 gravou seu primeiro LP, chamado Gozo da Salvação. Em 72 recebeu o troféu de revelação do ano na Rádio Copacabana e de programa Peça o Seu Hino Preferido, no estádio do Maracanãzinho. Até o momento, Oséias de Paula possui 48 trabalhos produzidos. Vamos escutar uma das músicas. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim.
Sonoros iniciou sua atividade em 69 a partir de um jovem músico chamado Joel Costa, que após participar de alguns grupos seculares, desejou em seu coração ter um grupo com instrumentos pouco comuns dentro da igreja para conduzir os jovens à mensagem de Jesus. Esse grupo tornou-se um dos mais populares da música evangélica, pois deu uma repaginada nas belas melodias dos grandes hinos evangélicos, além de incorporar a muitas delas o ritmo brasileiro. Gravou alguns discos, lançando composições inéditas que hoje fazem parte do cancioneiro evangélico, como A Procura, Apocalipse, Messias, Terra Prometida Renascer, Razão do Meu Viver, Canção da Liberdade e tantas outras. Viajaram pelo Brasil inteiro anunciando a mensagem salvadora de Jesus. Vamos ouvir agora uma das músicas do conjunto Sonoros. Mara Dalila nasceu em 14 de fevereiro de 1962 em Poá, no Rio Grande do Sul. Começou a cantar bem cedo, desde os 4 anos aos 11 anos de idade, em dupla com seu irmão. Depois ela prosseguiu em carreira solo, quando participou do programa de rádio Peça Seu Hino, de Josias Menezes. Depois do programa, as pessoas começaram a pedir as suas músicas e a jornada foi sendo construída. Em suas redes sociais constam 41 trabalhos catalogados. Vamos ouvir um trechinho? Artista evangélico foi Triunfo, Antônio José Triunfo, mais conhecido como Triunfo, com PH. Começou sua carreira na mesma época da Jovem Guarda, fez participações no programa do Bolinha e várias vezes no programa de Silvio Santos, onde ganhou um concurso como melhor cantor em 1973. Na década de 70, foi contratado pela gravadora Louvores do Coração, onde gravou o LP intitulado Saudosa Mamãe, 1972. Em 1973, lançou Plena Paz pela gravadora Bom Pastor. Tornou-se missionário da Igreja Brasil para Cristo, gravou discos evangélicos em diversas gravadoras e, ao surgir nos tempos da Jovem Guarda, Triunfo, ao lado do cantor Nicolete, mesclou a linha musical do rock e balada com a música evangélica, desenvolvendo um trabalho inovador.
De 1970 ao início dos anos 80, as suas músicas eram tocadas constantemente nas rádios evangélicas. Com vocês, um trecho de Triunfo. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada cruz em seus ombros ali vai gemendo, não tendo alguém ao seu lado pra lhe amparar. Da caveira ali esperar. Alceu Pires nasceu em 6 de junho de 42 na cidade de Apiaí, em São Paulo. Em 57 começou uma dupla com seu irmão mais velho chamado Jonas e juntos cantaram músicas sertanejas, uma longa tradição de família. Sua conversão se deu em 59 na Assembleia de Deus. Seu primeiro trabalho solo foi em 71, chamado Novo Céu e Nova Terra. Até os dias atuais, possui cerca de 49 trabalhos. Como compositor, conta com 1000 hinos gravados por outros intérpretes. Vamos escutar uma das músicas de Alceu Pires. Baixo e pensativo ele vai. É normal os sentimentos de um bom pai. Segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão lhe doía mais o velho coração, mais confiante. Nicolete, aos 14 anos de idade, tocava bateria em um grupo chamado Os Infernais. Em 1972 foi convertido, começando a cantar na Igreja Presbiteriana Renovada. No mesmo ano, lançou seu primeiro LP, chamado Cristo é o Tema, pela gravadora A Volta de Jesus. Nicolete desenvolveu o estilo pop romântico, provavelmente por influência da Jovem Guarda e do rei Roberto Carlos. Provavelmente foi um dos que mais gravou canções em ritmo de rock na década de 60. Vamos ouvir uma das músicas de Nicolete. Cristo é o tema, Cristo é o tema da minha canção. Ele é o tema, Ele é o tema da minha canção. Eu era triste, Ele me alegrou. Cristo é o tema, Cristo é o tema da minha canção. Cristo é o tema, Cristo é o tema da minha canção. Ele é o tema da minha canção. Eu era triste, Ele me alegrou. Cristo é o tema da minha canção. Esse título poderia ser mais trabalhado, né? Hoje tem os eternais, né? Os eternos, não, mas é que se provocar, né? Os infernais.
Bom, Cícero Nogueira foi um cantor e compositor que nasceu em 1957 na cidade de Indaiá, do Aguapeí, em São Paulo. Seu primeiro trabalho foi em 1974 com o título O Amor de Deus. Em mais de 33 anos de carreira, tem mais de 69 gravações. Com vocês, Cícero Nogueira. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir. E seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Por sua vez, Luiz Arthur nasceu em 26 de outubro de 1952, na época em que os crentes eram chamados de hereges pela Igreja Católica Apostólica Romana. Preocupado com a juventude do Brasil, gravou em 1976 o compacto duplo Drogas Matam, com uma proposta musical inédita, usando na gravação bateria, guitarra, contrabaixo e sintetizador, que foi uma revolução. Segundo o próprio cantor, em uma entrevista concedida ao projeto Louvai, vendeu mais de 1 milhão de cópias na época. Então, são as músicas contextualizadas. E com vocês um trechinho. Jovem, eu já fui como você, já andei pelos mesmos caminhos, multidões também Atuantes. Formado em 1971, esse grupo atuou um repertório com uma sonoridade jovem. Exploraram ritmos como blues, country, rock, sendo várias músicas instrumentais também. O primeiro LP foi Tudo ou Nada, de 1976. Vamos ouvir um trecho. Foi Comunidade S8. Mais do que um grupo musical, essa comunidade é uma associação civil criada em 1971, com a missão de promover a prevenção ao uso e abuso das drogas e o tratamento a dependentes químicos. Em 2010,
foi presidida pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Dr. Jeremias de Matos Fontes. É um trabalho fantástico que ainda funciona de forma ativa em várias áreas, educação e prevenção, do tratamento por as drogas e cursos profissionalizantes. A banda gravou seu primeiro disco em 77, intitulado O Rio das Águas que Saram, com um total de 6 trabalhos produzidos até 1989. Vamos ouvir. Hoje o rio fez sentido em mim, uma boa nova sobre salvação. Quem falou era gente diferente do que por aí costumo ver. Gente linda como gente comovente, e ao vento sacra como toda gente. Dizem de um reino de amor que vai chegar, vai chegar, vai chegar. E a terra toda se alegrará. Shirley Carvalhais, nascida em 1954, seu primeiro LP foi Acima das Estrelas, em 1977. É considerada a rainha da música gospel. Possui mais de 43 anos de carreira e mais de 30 álbuns lançados, tendo sido a cantora que mais vendeu discos nos anos 80 e 90 no nicho religioso. Um trechinho para vocês ouvirem. Som Maior surgiu em 1976 cantando versões americanas de canções com os ritmos gospel, country e blues. O primeiro LP foi Brilho Celeste, em 1977, pela gravadora Preferidos Evangélicos. Outros discos foram Que Diferença Faz Jesus Cristo e Sinais dos Tempos, em 79. Com vocês, um trechinho do Som Maior. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. Paulo César Brito, cantor, compositor, nascido no Rio de Janeiro em 47, além de atuar como médico e pastor, seus primeiros LPs foram Senhor, Vem Ficar Comigo, Elevo Meus Olhos, de 78, na linha suave do louvor e adoração. Vamos escutar uma das músicas dele. Senhor, vem ficar comigo. Sem ti, meu viver se apaga. Mas quando tu vens, és vida. Senhor, tu
tu és em mim a própria vida. Se um dia me faltarem os amigos. Asaf Borba, cantor e compositor, convertido ao Evangelho em 1974. Em 78, gravou seu primeiro trabalho chamado Celebremos com Júbilo. Teve grande influência na formação dos profissionais atuais, sendo que suas músicas passaram por gerações e ainda são cantadas, tais como Alto Preço, Jesus em Tua Presença. Lançou o livro Adoração, contando sua vasta experiência como ministro de louvor também. Vamos ouvir uma dessas músicas. Só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Esse material de Asaf Borba nós já utilizamos também no nosso programa com alguns trechos da teoria sobre o valor da adoração, da liturgia. Não vale a pena conferir, é um bom livro. Na sequência nós temos Fernandinho, não o atual, mas o anterior. Este Fernandinho nasceu em 1948. Aos 17 anos, começou a trabalhar no escritório de um homem rico da cidade de São Paulo. Um advogado, ao ver que ele gostava de ficar cantarolando, pagou um curso de canto em uma escola de música. Fernandinho fez o curso e começou a trabalhar numa orquestra em Jundiaí, mas depois foi cantar em boates e clubes. Então, mergulhou no mundo das drogas, bebidas e mulheres e, por volta de 1970, sofreu uma hemorragia nasal. Embora não gostasse de crente, aceitou um convite de um grupo evangélico, onde tinha os cantores Saulo e Nicolete, como já citamos aqui, para ir a um culto. Lá ele foi tocado a tal ponto de solicitar o microfone para falar algumas palavras sobre o estado de sua saúde e falta de fé. E o cântico, ao meu redor, há sempre alguém que não provou do grande amor do meu Senhor, porém eu sei e certo estou que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Cantado naquele culto, mexeu com ele a tal ponto que Fernandinho pediu a letra por escrito. Ao receber uma oração da igreja, voltou ao hospital, mas alguns irmãos continuaram, depois do culto, orando por ele. Fernandinho passou por cirurgias no rosto, garganta e numa das pernas. Foi curado de câncer e se entregou a Cristo, segundo o historiador Souza. Por ter uma voz parecida com a de Vanderlei Cardoso, recebeu convites para gravar, lançando belos discos voltados principalmente à juventude. Destaca-se em seus discos o estilo country, presentes nos LPs Eu Vivia Longe, em 1975, Seu Caminhar, em 76, Mais Amor, em 1977, Deixa Meu Povo Ir, em 1978, ou Caminhando Sempre, 1979, todos lançados pela gravadora Novas de Paz. Além de atuar como cantor, foi pastor batista e líder do ministério Faz Chover. Com vocês um trechinho da música Caminhando Sempre. Em
como a banda Êxodos. Foi um grupo de rock evangélico fundado pelo cantor e compositor Janires, que viveu de 1953 a 1988. Em 81, através do primeiro disco gravado, Mais Doce do que o Mel, a banda se tornou a primeira em notoriedade no Brasil no rock evangélico. Foi o primeiro grupo a fazer um disco evangélico ao vivo no Brasil, com convidados. Poucos sabem, mas Carlinhos Félix, após a saída de Janires, tocou guitarra e cantou na segunda formação do Rebanhão. Janires faleceu em 1988 em um acidente em Três Rios. E o último CD gravado do grupo foi em 1998. Com vocês, um trecho de uma das músicas. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. O prenúncio do Ministério de Louvor. Em uma entrevista concedida ao projeto Louvai, o cantor Luiz Arthur disse que o cenário musical da década de 70 foi de muito conflito entre as igrejas, cantores, grupos que se propuseram a trazer o estilo da banda de rock, passando a usar instrumentos considerados como modernos e profanos. Conforme seu depoimento, nesse tempo, a ala neopentecostal, que crescia muito no Brasil, não permitia o uso da guitarra, do contrabaixo e da bateria nos templos. Mas os cantores mais jovens os desafiaram, acreditando que isso era o futuro. Na Assembleia de Deus e Congregação do Brasil, só bandas com instrumentos de sopros. Segundo o autor, uma revolução se deu através das músicas Drogas Matam e Você, que ficaram muito tempo com filas para comprarem o disco, querendo saber quem era o cantor que cantava tais músicas. O impacto gerou o disco, foi um impacto significativo, que pastores da ala neopentecostal quebraram os discos do cantor, proibindo de cantar nas suas igrejas. Os jovens não se contentaram em apenas ouvir os discos, e aos poucos começaram a levar os estilos e músicas para os ambientes eclesiásticos, sendo que os mais tradicionais relutaram o quanto puderam, mas depois a juventude venceu. Uma consequência desse processo vivenciado nos anos 70 foi a consolidação dos conjuntos jovens como modelo de participação da juventude nas igrejas locais. Era raro encontrar uma igreja evangélica que não possuísse, e muitas possuíam mais de um. O repertório era dos conjuntos modelo Vencedores por Cristo, Elo, Palavra da Vida. Alguns grupos arriscavam composições próprias. O padrão não se restringia somente às canções, mas à forma de cantar, arranjos vocais, por exemplo, e de se apresentar, uso de uniforme, disposição cênica. Os conjuntos para-eclesiásticos ditavam a moda. Os conjuntos jovens, em pouco tempo, tornaram-se a forma de articulação da juventude local, que se reunia não só para entoar as canções e ensaiá-las, mas também para orar e estudar a Bíblia, em preparação para as apresentações musicais. E, frequentemente, realizava retiros espirituais para a busca de maior consagração para jovens cristãos, como nos diz o historiador Cunha no seu livro em 2007. E assim começaram as primeiras manifestações de um novo modelo musical, que mais tarde culminou na formação dos ministérios de louvor ou de cânticos espirituais. Todas as influências abordadas contribuíram para o início de novos grupos musicais nas igrejas. Os corais, os grupos vocais, pianos, órgãos e harmônios começaram a dividir o espaço do culto com instrumentos considerados profanos, como a guitarra, a bateria, baixo, entre outros.
Por trás desses instrumentos estavam jovens, influenciados pela nova geração de cantores e bandas que gravaram e percorreram o Brasil com uma nova proposta musical. Na década de 80, as grandes rádios evangélicas foram organizadas, dando um novo rumo para a música evangélica, não só nas igrejas, mas em todo o Brasil. Em 82, a Rádio Difusora Boas Novas foi fundada. Em 85, a Rádio Evangélica 100.7 FM foi organizada em Recife, sendo considerada a primeira rádio FM evangélica do Brasil. Em 87, na cidade de Petrópolis, onde está a sede do projeto Louvai, a Rádio Melodia é inaugurada, sendo sua programação inteiramente voltada ao público evangélico. A Rádio 93 FM, rádio da MK Publicitar, foi inaugurada em 92. Alguns cantores que começaram seus ministérios nessa época, vamos lá: Arnaldo Filho, Cassiane, João Alexandre, Álvaro Tito, Eliseu Gomes, o grupo Logos, Guilherme Quer, Altos Louvores, Ademar de Campos, Banda e Voz, J. Neto, Marcos Antônio, Thalita, Isaías Mendes, Marina de Oliveira, Banda Catedral, Novo Som, Semeando, Tabernáculo de Davi, que é com Cláudio Claro, Santa Geração, o pastor Cirilo, Fruto Sagrado, Banda Ágios, Banda Cats Barneia e Sérgio Lopes. No final dessa década, surgiram também as comunidades evangélicas, oriundas de movimentos independentes, ou seja, uma nova visão, uma nova doutrina, com poucos elementos da cultura tradicional evangélica. Como exemplo, temos a Comunidade da Graça, do cantor Ademar de Campos, que foi inaugurada em 87. Além das comunidades, surgiram também a Igreja Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra e outros. Ainda nesse período, aconteceram os primeiros shows de música evangélica brasileira, em casas de espetáculo como Canecão, no Rio de Janeiro, a Dama Choques, em São Paulo, promovida por empresários do mercado fonográfico. Foi nesse período que se consolidou o sucesso da rádio Melodia FM, no Rio de Janeiro. Marcos citou aqui Armando Filho e Koinonia também, que fizeram parte desse grupo. Na década de 1990, iniciou-se um movimento que no Brasil foi denominado gospel, não remetendo ao estilo americano. O gospel passou a ser qualquer música evangélica feita em solo brasileiro. Tal rótulo foi influenciado pela formação da gravadora Gospel Record, em 1990, pelo então empresário e hoje auto-intitulado Apóstolo, entre aspas, Estevão Hernandes, fundador da Igreja Renascer em Cristo em 1986. A partir da visão de Estevão, a música evangélica ganha um novo rumo dentro dos cultos. A diferença estava no maior tempo dedicado à parte musical nas programações da igreja. Amplo espaço era concedido aos frequentadores que buscavam a expressão religiosa por meio da música. Estevão Hernandes passou a organizar os jovens em bandas para que se apresentassem nos cultos e a organização obedecia ao critério do gênero musical. Rock, jazz, reggae, rap, funk, samba e pagode. Aqui reside a novidade da proposta de gêneros musicais até então rejeitados pelos demais segmentos evangélicos. O sucesso da proposta atraiu aos cultos da Renascer muitos jovens frequentadores de outras igrejas evangélicas e suas famílias. O que vale a pena destacar aqui, é pecado tocar reggae, samba? Não é pecado em si. O que a igreja estranha um pouco é a questão da formação cultural. Se alguém escuta samba, eu gosto de samba, principalmente samba de raiz, mas vai associar a um grupo de fundo de quintal, de escolas de samba, e isso é uma construção cultural. À medida que se passar a desconstruir, você vai formando uma nova tradição, uma nova cultura. E esse tempo de transição, às vezes, demora. Então, por isso que algumas pessoas não compreendem, né? E entendem como uma manifestação profana, e não deve ser
vinculada ao culto, à liturgia. Mas é uma construção. Então, vale a pena trabalhar-se isso. Só que Estevão Hernandes, naquele momento, usou de uma forma estratégica e deu aquele boom da parte musical, e gravando bandas, estimulando, né? Nós, presbiterianos, pregamos o equilíbrio, e particularmente a pregação da palavra é o clímax da liturgia. O sucesso foi grande, nem precisa dizer que Estevão registrou a marca gospel no ano de 1991, ele patenteou, né, esse nome. Podemos averiguar essa informação em uma rápida busca pelo site do INPI, um órgão oficial para registro de marcas e patentes. Junto com o investimento na área de música, a Igreja Renascer em Cristo contribuiu para uma nova visão no modo de ser dos chamados evangélicos. A Igreja Renascer em Cristo foi a grande responsável pela explosão gospel no Brasil, completando uma trajetória de popularização da música religiosa evangélica, iniciada nos anos 50. Junto com toda essa mudança, começaram também a se consolidar os ministérios de louvor. Sua origem advém do mesmo caminho dos artistas, a explosão do gospel no Brasil. Porém, seus objetivos eram diferentes. Os artistas percorreram o caminho da mídia, os ministérios de louvor, seguindo um movimento de avivamento oriundo das igrejas pentecostais. Esse processo pode ser comprovado pelo fato de ainda existirem igrejas evangélicas históricas que não aderiram ao movimento de louvor. Como exemplo, aqui em Petrópolis, ainda hoje há igrejas fechadas a essa forma de música no culto. O período musical passou a ser não apenas em gratidão a Deus, mas um momento de busca por sinais, maravilhas, sendo que para muitos foi um ambiente propício também para a cura, libertação, transformações e outras manifestações. Diante dessa nova função para a música, as comunidades evangélicas criaram um estilo de ministração de louvor no culto, em que os músicos e cantores têm um papel especial na liturgia. A pessoa, frente ao ministério, passou a proferir mensagens, isso é, ministrar, fazer orações, e também adquiriu o status de adorador, assim como os artistas evangélicos. E a seguir nós listamos alguns cantores, bandas e ministérios que começaram a gravar na década de 1990. Dentre eles, Cristina Mel, Kim, Marcos Góes, Oficina G3, Comunidade Evangélica de Nilópolis, Andréa Fontes, Carlinhos Félix, Denise Cerqueira, Giane Mascarenhas, João Alexandre, Marcelo Crivella, Matos Nascimento, Melissa Resgate, Rose Nascimento, Comunidade Evangélica da Vila da Penha, Fernanda Brum, Brother Simeon, Banda Kadosh, Léa Mendonça, Raízes, Banda Rema, Renascer Prize, em 1993, Alda Célia, Paulinho Macuco, Valdeci Aguiar, como Vai Dar Tudo Certo, Atilano Muradas, Esla, Marquinhos Gomes, Aline Barros, Marcelo Nascimento, Contato Vital, Ludmila Ferber, Paulo César Baruch, Filhos do Homem, DJ Alpiste, Kleber Lucas, Diante do Trono, Primeira Essência, Os Nazarenos, Soraya Moraes e Damares. Anos 2000. A partir de 2000, o Ministério de Louvor se consolidou como uma forma incontestável nas igrejas evangélicas. Todas as novas igrejas que foram abertas após a explosão do gospel, em suas planilhas de compras, previam instrumentos musicais. Com a explosão do Diante do Trono, as igrejas perceberam que a música bem realizada em seus cultos contribuíra para um forte crescimento em número de membros. Fato evidenciado quando os líderes olhavam o grande crescimento que a Igreja Batista da Lagoinha teve após a gravação dos seus CDs. Na sequência, alguns nomes da música gospel que começaram a gravar a partir dos anos 2000. Casa de Davi, Igreja Batista Nova Jerusalém, Lislane, Lázaro, Elas, Fernandinho, Pamela, Asas da Adoração, Bruna Carla, Gisele Nascimento, Jameli, Josiane, Rodox,
Leonardo Gonçalves, Nívia Soares, André Valadão, Alcubo, Cris Durans, Heloísa Rosa, PG 4.1, Raiz Coral, Sérgio Sass, Toque no Altar, Regis Dalnese, Nelson Bomilcar, Vaguinho, Nani Azevedo, Tom Carfe, David Killan, Trazendo a Arca e Davi Sasser. O Ministério de Louvor entrou nos cultos, porém sem princípios norteadores. A ministração do louvor passou a ser cópia da forma que cantores e ministérios conduziam seus shows sem uma identidade própria. Como ministrar? O que ministrar? Como tocar? Qual a função da música no culto? Tais questionamentos foram deixados de lado e somente a prática foi valorizada. A partir da necessidade de continuidade desse ministério, a educação oral mantém a entrada de novos componentes que aprendem com os mais antigos, perpetuando hábitos a serem melhorados. Uma sugestão é a elaboração de um manual de boas práticas para nortear novos integrantes. Atualidade e futuro. Não sabemos os caminhos que a música evangélica percorrerá. Desde 2009, com a Som Livre, gravadoras e selos seculares começaram a sediar cantores evangélicos. A partir dessa aliança, a Rede Globo, proprietária da Som Livre, tem inserido esses artistas em suas programações semanais. Cresceu mais e mais a cultura do estrelato, a figura do artista, tornando o ministro uma grande celebridade. Para selar o encontro com o seu cantor preferido, uma multidão faz enormes filas para tirarem uma selfie e publicarem nas redes sociais que estiveram com o seu ídolo. Em 2 de abril de 2016, Leonardo Gonçalves, em entrevista à revista Veja, informou que daria um tempo em sua carreira, afirmando estar cansado da cultura do selfie. Será isto o início de uma nova revolução ou um ato isolado? O fato é que devemos projetar ministérios de louvor inseridos nas bases teológicas de nossas igrejas, próximos a pastores e lideranças eclesiásticas, evitando erros e melhorando as participações. Então, o que temos falado aqui ao longo de todo o nosso programa é que a música ela é um veículo potente, mas ela tem que estar subordinada à vontade de Deus, à teologia da igreja reformada, em que a música é um meio da proclamação da palavra, que assim como Lutero otimizou os hinos na pregação da doutrina, na educação teológica e também musical do povo alemão, nós também temos hoje que construir boas melodias, procurar letristas que, de fato, utilizem uma poesia sacra, porque músico é músico e letrista é letrista. A canção é a união da letra com a melodia. E é importante que isso tenha um significado teológico, um significado musical, uma riqueza métrica, uma melodia intuitiva que seja perceptível, né? Porque hoje em dia, às vezes, vê uns grupos aí, umas músicas que a gente não consegue nem captar a melodia. É porque é difícil? Não, é porque é ruim. Às vezes a letra também é ruim, é repetitiva, não tem uma visão reformada, não é bíblica. Então, nós temos que ter esse discernimento e ter uma parceria muito grande e uma subordinação aos pastores para que esse colegiado pastoral possa nos ajudar também nessa seleção musical. E que, de fato, a liturgia pregue a palavra de Deus, sendo a música um veículo privilegiado, mas não menos importante. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, pode dar sugestões, que estamos aqui para adorar a Deus e ajudar nosso público a conhecer um pouco mais do evangelho musical, do universo musical, e como a música é importante na liturgia. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Nossos agradecimentos à equipe técnica, aos pastores da Igreja da Lapa, que nos apoiam para esse programa estar no ar. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.